Nesta aula vamos estudar as equações lineares homogêneas. Vamos começar com um primeiro caso, que é o caso da solução geral em que nós temos raízes reais e distintas. A princípio aqui está bem confuso. Sim, raízes reais e distintas, mas do que, né? Vai ficar claro daqui a pouco com a dedução do que é que eu estou querendo falar aqui, beleza? Então, nós estamos iniciando o estudo das equações diferenciais lineares dessa forma aqui, como a forma em 1, só que nessa aula e nas próximas duas nós vamos lidar com o caso da equação homogênea, em que nós temos aqui essa fórmula 2, AY duas linhas, mais BY' mais CY igual a zero. Se você lembrar do modelo de equação do oscilador massa-mola que a gente falou na aula passada, isso aqui seria uma equação que modela, né, o oscilador massa-mola, onde você tem força externa igual a zero, tá? E aí vamos deduzir, né, a solução geral, né, para esse caso aqui. Você faz assim, se você observar direitinho aqui a equação 2, você observa que, por exemplo, se você joga esses dois termos aqui para o teu lado direito. Então, isso quer dizer que a segunda derivada, y duas linhas, deve ser a combinação linear da derivada de primeira ordem mais a própria função, né? Então, isso sugere para a gente que y tenha a forma de uma exponencial, né? Por exemplo, exponencial de RT, onde esse Rzinho aqui a gente vai determinar, tá certo? Tendo isso aqui por base, a gente pega e substitui aqui na equação 2. Então, como é que vai ficar, né? Quando você faz duas derivadas dessa exponencial aqui, desce um r quadrado, né? Então, fica a r quadrado exponencial de RT. Aí aqui mais b, como você só faz uma derivada aqui desse y, desce um r e fica e elevado a RT. E aqui mais c vezes essa exponencial. Isso aí dando igual a zero. Aí essa exponencial aí de RT você pode colocar em evidência. Então fica esse termo aqui, ó. AR quadrado mais BR mais C vezes a exponencial de RT igual a zero. Só que a exponencial a gente sabe que nunca se anula. Então isso obriga que esse termo aqui seja zero. AR quadrado mais BR mais C é que tem que ser zero. A gente pode chamar essa equaçãozinha aqui de asterisco porque, em geral, ela é chamada de equação característica. É a equação característica referente à tua EDO aqui de 2. E aí essa equação característica a gente observa, né, que é uma equação de segundo grau, porque aqui nós estamos supondo que A, B e C são constantes, tá? E aí a equação de segundo grau a gente sabe resolver, né? A gente sabe aí, a gente faz, né, pelo Bhaskara, né? A gente tem que delta aí vai ser igual a B quadrado menos 4 vezes A vezes C. E aí a gente classifica, né, a forma da solução a partir do valor desse discriminante aqui. Porque nós temos essa possibilidade, né? Ele pode ser maior do que zero, ele pode ser igual a zero, ou ele pode ser menor do que zero, não é isso? O caso em que ele é maior do que zero, a gente conhece, né, desde o ensino médio, que é o caso em que você tem raízes reais distintas. O caso em que você tem esse discriminante igual a zero, são raízes repetidas, né? E o caso em que o discriminante é menor do que zero, a gente tem raízes complexas. Então hoje nós faremos somente esse caso aqui, em que o discriminante é positivo e nós temos raízes reais distintas, tá certo? E aí nós vamos descrever como é que fica a solução, tá bom? Então vamos lá, ó. Se você tem que delta é positivo, então existem raízes reais R1 diferente de R2. E a gente sabe, né, como é que é, né? R1 vai ser igual a menos B mais a raiz do delta sobre 2A. E R2 vai ser menos B menos raiz de delta sobre 2A. Aí a afirmação crucial da aula de hoje, o que efetivamente nós vamos provar, é que se nós estamos no caso em que o discriminante é positivo, então y igual a
C1 exponencial de R1t mais C2 exponencial de R2t é solução geral da equação 2. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou querendo dizer que quando você olha para essa EDO2, aí você pega e considera a equação característica dela, né, com esses coeficientes A, B e C. Você faz o delta, né, faz o discriminante, verifica que ele é positivo e em seguida calcula essas raízes, né, as raízes R1 e R2, você tem que a solução geral, né, nesse caso, vai ser dada por y igual a uma constante vezes exponencial da primeira raiz vezes t, mais a segunda constante vezes a exponencial da segunda raiz vezes t. Daí, para provar essa afirmação, eu vou precisar de uma sequência de definições e teoremas, né, resultados. E o primeiro deles que eu vou precisar é da definição de independência linear de duas funções. Um par de funções y1 e y2 é considerado linearmente independente do intervalo i, se somente se nenhuma delas for múltipla constante da outra no intervalo i completo. E nós dizemos que são linearmente dependentes se uma delas for múltipla constante da outra no intervalo i. E aí essa definição ela é interessante para a nossa EDO2, tá? A nossa EDO homogênea, porque quando a gente está lidando com ela, a gente tem um critériozinho para saber quando que soluções dela são linearmente independentes ou não. Se a gente tiver que y1 e y2 são soluções de nossa equaçãozinha 2, nossa equação homogênea, aqui na reta, né, menos infinito, infinito. E se essa igualdade aqui, 11, y1 vezes y2' menos y' vezes y2, ela for igual a zero em qualquer ponto tal, então y1 e y2 são linearmente dependentes aqui na reta, tá? Essa expressãozinha aqui, ela é chamada de Wronskiano de y1 e y2. Em geral, ela é representada assim, ó. Ao invés da gente já colocar essa expressão aqui de 11, a gente escreve na forma determinante. Ó, o Wronskiano de y1 e y2, isso é igual ao determinante aqui de y1, y1', y2'. Você vê que fazendo o determinante, né, multiplicando a y1 por y2' menos a y' vezes y2, você tem a mesma expressão aqui que 11. Né? Então, uma forma de você lembrar dessa expressão 11 é lembrar ela nessa forma aqui de determinante, tá? Porque dá na mesma coisa. Então, beleza. Aí vocês já fiquem ligados, tá? O Wronskiano de duas soluções dando igual a zero significa que as soluções são LD. Em contrapartida, que é o caso que eu vou provar, porque em geral a gente vai querer verificar se as soluções são LI, a gente tem o seguinte, ó. Se a gente tiver aqui o Wronskiano de y1, y2 diferente de zero, isso para algum ponto, tá? Tal pertencente a menos infinito, infinito. Então as soluções y1 e y2 lá de nossa equação homogênea 2 são linearmente independentes, ou seja, são LI, tá certo? E aí eu vou provar esse lemazinho aqui estrela, tá? Que tem um enunciado melhor do que o que está aqui em cima. Como é que faz, né? A gente pode fazer por contradição. Por contradição, a gente pode supor que o Wronskiano, tá? De y1, y2, em algum ponto, digamos aqui, t0 é diferente de zero, mas a gente tenha y1 e y2 LD. Ou seja, eu estou fazendo uma prova clássica por contradição, tá? Eu estou negando a tese, ou seja, negando que y1 e y2 são LI, eu estou dizendo que elas são LD, e estou assumindo aqui a hipótese do Wronskiano diferente de zero num certo ponto que eu estou denotando por T0, beleza? Então aí vamos tentar chegar numa contradição. Se elas são LD, se y1 e y2 são LD, significa que existem constantes não nulas, tal que você pode escrever uma como combinação da outra. Então você pode colocar assim, ó, C1 vezes Y1 igual a menos C2 vezes Y2. Tá? Você pode adaptar essa constante C2 para que esse menos fique aqui na frente, sem problema. Para daí você poder
escrever essa igualdade desse jeito aqui, ó, C1, Y1 mais C2, Y2. Porque daí você pode derivar, tá? Deriva com respeito a t. Então você fica com C1, Y1' mais C2, Y2'. E aqui, ó, claro, igual a zero, tá? Porque você passou aqui para a esquerda. Então aqui também é igual a zero. E aí você ficou, ó, com esse sisteminha aqui. Você pode enxergar isso aqui como um sistema em que suas variáveis a serem descobertas são C1 e C2. Porque daí, usando o álgebra linear, a gente pode colocar na forma matricial, né? A gente pode colocar assim, ó, Y1, Y1', Y2, Y2', C1, C2 igual a 0, 0. Aí agora nós usamos um fato conhecido de álgebra linear, tá? Que é o seguinte, ó, relembra esse fato. Quando você tem um sistema homogêneo do tipo AX igual a 0, onde A é uma matriz, isso aqui tem solução não trivial apenas, né, ou seja, se somente se, quando você tem o determinante de A igual a 0, tá? Ou seja, para esse nosso caso, a gente tem o sisteminha homogêneo em que a nossa matriz A é essa matriz aqui, Y1, Y2, Y', Y2'. E aí a gente sabe que tem uma solução não trivial, que é por causa da nossa hipótese de contradição, né, de que Y1 e Y2 são LD. Então eu já sei da existência de C1 e C2 diferente de zero. Ou seja, eu já sei que tem solução não trivial. Se tem solução não trivial, usando esse teoremazinho de álgebra linear, significa que a matrizinha dos coeficientes tem determinante igual a zero, né? Então, ó, por causa desse teorema, zero é exatamente o determinante de Y1, Y2, Y', Y2'. Só que o que é esse determinante? É exatamente o que eu defini para vocês como Wronskiano, né? Ó. É o determinante de Y1, Y', Y2, Y2'. Então, ó, isso aí é exatamente o Wronskiano de Y1, Y2. E nota que isso aí é para qualquer t pertencente a menos infinito e infinito. Ou seja, para todo t de menos infinito e infinito, o Wronskiano é zero. Mas aí isso contradiz, né? Essa hipótese aqui, de que o determinante Wronskiano é diferente de zero para algum tal aqui dentro de menos infinito e infinito. Então, isso aqui, ó, é uma contradição. Contradição que se originou pela suposição de que Y1 e Y2 são LD. Então, ó, na verdade, Y1 e Y2 tem que ser LI. Então, disso tudo aqui, o que eu quero que você aprenda é o seguinte. Quando você quer verificar se duas soluções são LD ou LI, você calcula aqui o Wronskiano. Se der igual a zero, significa que elas são LD. Se der diferente de zero, significa que elas são LI. Beleza? E agora nós temos aí um teorema de existência e unicidade para a nossa equação 2, que é o seguinte, ó. Para quaisquer números reais A diferente de zero, B, C, T0, Y0 e Y1, existe uma única solução para esse problema de valor inicial, tá? Em que nós temos a nossa EDO de segunda ordem homogênea e duas condições iniciais. A gente tem duas condições iniciais exatamente porque a nossa EDO é de segunda ordem, tá certo? Então aparece duas. E essa solução é válida para todo t em menos infinito e infinito. Esse teorema é importante porque, ó, dado o PVI, a gente tem única solução, tá? Isso aqui é o que a gente vai utilizar para conseguir demonstrar que a solução geral para o caso em que o nosso discriminante é positivo é desse jeito. A gente usa aqui, vai utilizar a partir da unicidade do teorema de existência e unicidade. E aí o teorema que vai permitir que a gente prove aquela afirmação é esse daqui, ó. Representação de soluções para o problema de valor inicial. Se Y1 e Y2 forem duas soluções quaisquer para a equação diferencial 2, que são linearmente independentes, em menos infinito e infinito,
Então as constantes únicas C1 e C2 sempre podem ser encontradas de modo que isso aqui, essa combinaçãozinha linear C1y1 mais C2y2, satisfaça o problema de valor inicial sobre menos infinito infinito. Ou seja, o que esse teorema está querendo te dizer? Que sempre que você tem duas soluções que são LI, então você sempre pode adaptar as constantes de modo ela satisfazer o problema de valor inicial que está bem aqui, ó. Esse problema de valor inicial em 10. Então, deixa eu mostrar para vocês como você pode provar isso aí. Primeiro eu vou deixar um exercício, que é bem simples, tá? É que se você tem que y1 e y2 são soluções da equação diferencial 2, então qualquer combinação linear também é solução. Então, ó, se a gente denota y igual a C1, y1 mais C2, y2 também é solução. Isso aí é bem simples, só usar o fato de que a derivada é linear, tá? Então, quando você deriva duas vezes, por exemplo, aí, ó, vem duas derivadas para cá, duas para cá. E aí você junta em duas equações sabendo que y1 e y2 são soluções. Então é bem tranquilo fazer esse exercício, beleza? Então considera a expressão geral, y de t igual a c1 y1 mais c2 y2. Nós queremos mostrar que é possível achar constante C1 e C2 de modo a satisfazer as condições iniciais aqui. Y de T0 igual a Y0 e Y' de T0 igual a Y1. Então, nós queremos encontrar constantes de modo que a gente tenha isso aqui, ó. Y de T0, que é a mesma coisa que C1, Y1 de T0, mais C2, Y2 de T0 e y' de T0, que é igual a C1, y1' de T0, mais C2, y2' de T0, que isso aí respectivamente são y0 e y1. E aí é tranquilo encontrar isso aí, tá? A expressão é meio feia, mas é simplesmente a regra de Cramer, né? Porque isso aí é um sisteminha... perdão, aqui é y1, tá? Porque isso aí é um sisteminha não homogêneo, tá? E aí, devido a você ter que as soluções são LI, você tem que o determinante Wronskiano é diferente de zero. E aí, se você colocar a expressão da regra de Cramer, você vai ver, ó, que C1 vai ser exatamente y0, y2' de T0, menos y1, y2 de T0, sobre o Wronskiano de y1, y2 em T0, e você tem que C2 é exatamente y1, y1 de T0, menos y0, y' de T0, sobre o Wronskiano de y1, y2 de T0. Para quem não conhece a regra de Cramer, tem um vídeo aqui no canal explicando como é que você faz, tá? É só colocar o sisteminha na forma matricial, que aí fica bem facinho de identificar. Eu vou deixar aparecendo o link para esse vídeo aí no card, para vocês darem uma olhada. E aí o legal é que a gente tem por hipótese que as soluções são LI, portanto essas expressões de C1 e C2 estão bem definidas, né? Porque os denominadores, que são exatamente os Wronskianos, são diferentes de zero. Então, ó, com essas constantes aqui, C1 e C2, são atendidas as condições iniciais, tá? Aqui do nosso teorema. Aí, com isso, agora nós podemos provar a nossa afirmação. Agora, vamos embora provar a afirmação aqui comigo, ó. Presta bem atenção como é feito. Eu quero mostrar que essa expressão aqui é a solução geral de 2, tá certo? Ou seja, eu quero provar que qualquer solução que eu pegue de 2, ela é dessa forma aqui. Ela é C1 vezes essa primeira exponencial mais C2 vezes essa segunda exponencial. Tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou provar, primeiramente, que essas duas exponenciais aqui são linearmente independentes. Tá? Então, ó, primeira coisa, a exponencial de R1t e a exponencial de R2t são LI. E aí, como é que eu faço? Eu calculo Wronskiano, tá? Vamos lá, Wronskiano
exponencial de R1t, exponencial de R2t. Vamos fazer o cálculo. Isso aí é o que? É o determinante. Aí a primeira função, que é a exponencial de R1t. Segunda função, que é a exponencial de R2t. Aí lembra, ó, a forma do Wronskiano. É as funções em seguida, na segunda linha, suas derivadas, né? Então aqui, ó, a derivada dessa primeira exponencial é R1 e elevado a R1t. E a derivada dessa outra é R2 e elevado a R2t. E aí, farra o determinante, né? Então fica R2 e elevado a R1 mais R2t menos R1 exponencial de R1 mais R2t. Que aí você pode colocar essa exponencial em evidência. Então fica R2 menos R1 exponencial de R1 mais R2t. Aí veja que legal, como você tem que as raízes são distintas, reais distintas, isso aqui, ó, é diferente de zero, né? Esse termo R2 menos R1. Bem como a exponencial nunca se anula. Então, ó, esse Wronskiano é diferente de zero. E é diferente de zero para qualquer t, tá? Exponencial nunca se anula. Então, realmente, ó, essas duas exponenciais são linearmente independentes. Perfeito? E agora a gente faz o seguinte, ó. Suponha que y grande de t é solução aqui desse PVI aqui, ó. Y duas linhas. Vamos colocar do jeito que está escrito lá em 2, né? AY duas linhas, mais BY linha, mais CY igual a zero. Então coloca aqui, ó. AY duas linhas, mais BY linha, mais CY igual a zero. E aí vamos colocar duas condições iniciais aqui arbitrárias, tá? Y de T0, por exemplo, igual a um Y grande zero. Y' em T0 igual a um Y grande 1, tá? Então até agora o que é que você sabe? Você sabe que essas duas soluções aqui são LI, né, da tua equação 2. E agora eu estou supondo qualquer solução, tá? Aqui desse PVI. Eu vou mostrar que esse y aqui, de fato, vai ter que ser constante 1 vezes a exponencial de R1t mais constante 2 exponencial de R2t. Isso aí é a dúvida que nós temos e é o que nós vamos mostrar. Porque daí, de fato, segue a afirmação, né? Porque se você pega qualquer solução, você está pegando e está mostrando que ela coincide com isso aqui, né? Ou seja, existem as constantes de modo que ela se escreve como combinação linear dessas exponenciais. Então, como é que você vai fazer isso aí, ó? Considera isso. Aí você vai considerar o último teorema, tá? O que é que diz o último teorema? Diz que quando você tem duas soluções LI, você pode adaptar as constantes de forma a resolver o problema de valor inicial aqui que eu denotei por asterisco. Então, ó, pelo último teorema, né, a gente tem aqui teorema 2, existem constantes C1 e C2, tal que, aí aqui vamos denotar assim, vamos denotar G de t igual a C1 vezes a primeira função LI, ou seja, por isso que foi essencial, tá vendo, ó, mostrar primeiro que essas exponenciais são LI, tá? Exatamente para poder usar ela no teorema 2, ó. C1 vezes a exponencial de R1t mais C2 exponencial de R2t satisfaz aqui o nosso PVI em asterisco, tá? Ou seja, o teorema 2 foi útil para isso, para você garantir que existem essas constantes, tal que G de t, como essa combinação linear dessas exponenciais, é solução aqui de asterisco. Mas aí, se satisfaz asterisco, então agora acabou. Você usa o que eu tinha falado, teorema de existência e unicidade. Ó, quando você tem um PVI, existe uma única solução para o problema do valor inicial. Só que bem aqui, ó, você tem o quê? Pelo teorema 2, você tem que G de t, como sendo a combinação dessas exponenciais, é solução aqui de asterisco. Só que aqui pela nossa suposição, a gente supôs que yt é uma solução qualquer, né, de asterisco. Portanto, obrigatoriamente pelo teorema de existência e unicidade, obrigatoriamente G de t vai ter que ser igual a y de t. Não tem para onde correr.
teorema de existência e unicidade garante a unicidade, né? Então, se por um lado você tem que y de t é solução aqui de asterisco e por outro g de t também é solução, então não tem jeito, elas duas têm que coincidir. Ou seja, você está mostrando que y de t, na verdade, ela vai ser dessa forma. Vai ser combinação de exponenciais, porque ela é igual a g de t. Então, agora a afirmação está provada. Tá? Qualquer solução da tua equação 2, no caso em que o discriminante é maior do que zero, tem que ser uma combinação aqui dessas exponenciais. E aí, está demonstrada essa afirmação. Aí agora vamos fazer um exemplo para você ver que com toda essa teoriazinha que nós fizemos aqui, fica bem fácil de resolver equações no caso do discriminante maior do que zero. Então aqui, ó, exemplo, resolva essa EDO de segunda ordem homogênea. Então como é que você vai fazer o passo a passo? Primeira coisa é calcular a equação característica, que é simplesmente você pegar os coeficientes da sua equação e juntar com r ao quadrado com r e igualar a zero. Ou seja, o coeficiente A, que acompanha y duas linhas aqui, é igual a 1, o coeficiente B é 5 e o coeficiente C é menos 6. Então aí a equação característica é essa daqui, ó. É AR quadrado, ou seja, apenas R quadrado, mais BR, ou seja, mais 5R, mais C, ou seja, mais menos 6, que a gente coloca apenas menos 6, igual a zero. Maravilha. Aí agora o que é que você faz? Você farra o Bhaskara para resolver. Delta, isso é B quadrado, ou seja, 25, menos 4 vezes A vezes C. Que isso aí dá 25 mais 24, que é 49, que é maior do que zero. Maravilha. Então aí é só achar as raízes, né? Porque isso aí é o caso que a gente está estudando. A primeira raiz R1 vai ser menos B, menos a raiz do delta, raiz de 49 é 7, sobre 2 vezes A, sobre 2. Então, menos 5 menos 7 dá menos 12 sobre 2, menos 6. E a segunda raiz é R2, que é igual a menos B, mais raiz de delta, raiz de 49 é 7 sobre 2. Então, isso aí dá igual a 1. Então, maravilha. Sabendo de toda a teoria, você chega no final e diz, yt é desse jeito aqui, ó, professor. É C1 vezes exponencial de menos 6t, né? Ou seja, menos a raiz vezes t, mais uma constante C2 exponencial de t, né? E aí eu digo, tá certinho, pela afirmação. Então aqui, ó, tá tudo certo, não precisa fazer mais nada do que isso, porque como eu já dei essa teoria para vocês aqui e provei essa afirmação de que de fato todas as soluções são desse jeito aqui, combinação dessas exponenciais para esse caso, então não tem o que fazer não, tá? Você escreve, a solução é desse jeito aqui e acabou. Aí, agora só para completar, vamos fazer um pouquinho mais. E se eu te desse um PVI? Se eu te desse as condições iniciais, por exemplo, y de 0 igual a 1 e y' de 0 igual a 2. Só para completar o exemplo, tá? O que é que aconteceria se você tivesse condições iniciais? Aí você fazia assim, quando chegasse aqui no final, que achasse a solução desse jeito aqui, você iria substituir. Você faria y de 0 igual a 1. 1 seria y de 0. Aí substituindo t igual a 0 aqui nessas expressões dessas exponenciais, né? Você teria C1 mais C2, né? Porque exponencial de 0 é 1. Então você ficaria somente com C1 mais C2. Aí agora você faz na derivada. 2 seria igual a y' de 0. Só que quem é y' de 0? Ó, quando você deriva essas exponenciais, desce menos 6 e na outra não desce nada, né? Desce 1. Né? Então seria o quê? Seria menos 6C1. Aí você ficaria exponencial de 0, que é 1, né? Porque você está substituindo em t igual a 0. E aí na outra ficaria com apenas C2. E aí você tem que resolver, tá? Esse sisteminha aqui para encontrar quem é C1 e C2. Isso é só fazer substituição de uma na outra equação, ou então somar as equações. Você pode fazer do jeito que você quiser. Por exemplo, aqui ó, a gente pode chamar essa primeira equação de 1, essa segunda aqui de 2. A gente pode começar fazendo 2 menos 1. Né? Quando a gente subtrai
da segunda equação à primeira, a gente elimina C2. E aí você fica com 1, né, porque é 2 menos 1, igual a menos 7C1, o que implica que C1 é exatamente menos 1 sobre 7. Beleza? E agora, com isso, a gente pode achar C2. C2, olhando para a primeira equação, vai ser 1 menos C1, ou seja, 1 menos 1 sobre 7, então você pode botar mais 1 sobre 7, que isso é exatamente 8 sobre 7. Então aí, você acha as duas constantes C1 e C2 e quando você tem um problema do valor inicial, você tem uma função específica, uma curva específica, né? Nesse caso, como você achou essas constantes, a tua solução ela é essa daqui, menos 1/7 de exponencial de menos 6t mais 8 sobre 7 da exponencial de t. E aí, como eu havia falado para vocês, né, a razão do PVI, você tem uma curvazinha específica, né, que é a tua única solução. Então, no caso em que você tiver um PVI para equações de segunda ordem, você terá duas condições iniciais e aí, quando você fizer a substituição, você vai achar as constantes, né, de modo a você achar uma única solução dessa forma. Beleza? Espero que tenha ficado claro esse conteúdo. Na próxima aula a gente analisa o que acontece, né, no caso em que a gente tem esse discriminante aqui igual a zero. E na aula seguinte a gente estuda o que acontece no caso do discriminante negativo em que a gente tem raízes complexas. Beleza? Então até lá.